Olá, telespectadores Nico Espírito Santo no último jornal em português. Notícias em destaque. 20 de maio, estudantes pedem investimento em setores produtivos. Notícia internacional: Ucrânia, ataques de drones russos feriram mais de 20 pessoas, incluindo crianças. Telespectadores, iniciamos com as notícias. A direção do Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste pediu apoio ao Presidente da República, José Ramos Horta, para reabilitar o espaço que preserva parte da memória audiovisual da luta pela independência de Timor-Leste, registrada pelo falecido jornalista Maxtal. O diretor executivo do Centro Audiovisual Maxtal, Eudicito Pinto, apresentou ao chefe de Estado os principais problemas enfrentados pela instituição, solicitando apoio para a reabilitação das instalações. Segundo Eudicito Pinto, algumas áreas do edifício encontram-se degradadas e necessitam de intervenção urgente para garantir a preservação adequada ao acervo histórico. O diretor acrescentou ainda que José Ramos Horta manifestou disponibilidade para apoiar financeiramente a reparação do centro. O Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste conserva imagens e registros audiovisuais da luta pela libertação nacional, incluindo filmagens de acontecimentos marcantes da resistência timorense durante o período da ocupação. João da Costa e Olandino Peseco, a RTTL. O Parlamento Nacional exigiu ao governo que respeite e garanta o direito à propriedade dos cidadãos durante os processos de despejo administrativo. Durante a sessão plenária desta segunda-feira, o deputado da Fretilin, António Muniz Calau, considerou injusto o despejo administrativo realizado recentemente em Maimutin, alegando que ainda não existe uma decisão judicial definitiva sobre o caso. O deputado pediu ainda à comunidade afetada para apresentar uma queixa ao Ministério Público, de forma a garantir para que o processo decorra dentro dos trâmites legais. Por sua vez, o deputado Antonino Bianco defendeu que o governo deve respeitar o direito dos cidadãos enquanto proprietários de terrenos e assegurar condições dignas do realojamento às famílias afetadas. Em resposta às preocupações levantadas no Parlamento Nacional, o representante do governo, Adérito Hugo, afirmou que a identificação e o reconhecimento dos proprietários dos terrenos dependem de decisão judicial, acrescentando que o Estado irá indemnizar os legítimos proprietários. Adérito Hugo acrescentou ainda que o governo tem um plano estratégico para transformar a cidade de Dili numa capital moderna e organizada, salientando que o executivo continua a promover o diálogo com os cidadãos para incentivar a sua participação no desenvolvimento nacional. Gracilda Oliveira e Vasco Alves, a RTTL. O vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adérito Hugo, desafiou a bancada da Fretilin a apresentar às autoridades judiciais provas sobre a alegada existência de uma rede de máfia no país, para que o caso possa ser processado nos termos da lei. Nos últimos meses, vários deputados da bancada da oposição no Parlamento Nacional levantaram suspeitas sobre a alegada existência de uma rede de máfia em Timor-Leste, cuja entrada no país terá sido facilitada pelo atual governo. Esta segunda-feira, o deputado da Fretilin, Antonino Dutel Sarmento, voltou a abordar o tema, alegando a existência de conspirações entre líderes que terão facilitado a atribuição de passaportes diplomáticos a alguns cidadãos estrangeiros alegadamente ligados a redes criminosas. Perante estas acusações, o deputado do CNRT, Natalino dos Santos, considerou que as declarações da oposição carecem de provas concretas. Na mesma linha, o vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adérito Hugo, desafiou a bancada da Fretilin a apresentar os alegados factos às autoridades judiciais para que seja desencadeado o respectivo processo legal. O porta-voz do governo no Parlamento Nacional sublinhou ainda que as autoridades policiais e os serviços secretos continuam a envidar esforços para prevenir e combater o crime organizado no país. Gracilda Oliveira e Vasco Alves, RTTL. O livro, entre aspas, Vidas de Resistência, a longa marcha para a independência de Timor-Leste, de Rosa Amaro, retrata a coragem, a resiliência e o sacrifício dos combatentes da resistência timorense, com destaque para os membros do Grupo 8 de Maio, como forma de preservar a memória histórica e inspirar as novas gerações sobre a importância da luta pela liberdade.
O livro foi lançado ontem no Arquivo e Museu da Resistência Timorense e é, segundo a autora, o resultado de um longo processo de investigação, marcado por entrevistas, encontros e revisões, reunindo testemunhos de antigos resistentes e familiares daqueles que já faleceram. Durante a cerimônia, Rosa Amaro destacou a determinação e a coragem de homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas à luta pela independência nacional, desde o período da resistência clandestina até a restauração da independência em 2002. A obra pretende ainda servir de testemunho histórico, não apenas dos membros do Grupo 8 de Maio, mas de todos os timorenses que contribuíram para a libertação do país. Gostaríamos que este livro fosse útil como testemunho da luta pela independência nacional. Não só dos elementos do Grupo 8 de Maio, mas de todas as mulheres e homens que com eles se cruzaram ao longo de 24 anos. Primeiro em 1974, após o 25 de Abril, depois durante o período das bases de apoio e, seguidamente, na organização da clandestina, termo que costumam usar para referirem a frente clandestina. Este livro também passa, de uma forma breve, a história da Ilha de Timor, desde tempos mais remotos até 1974, altura em que se procura, com mais incidência, enquadrar a situação vivida em Timor-Leste com a conjuntura internacional até ao ano de 1999. Temos a forte convicção que a memória da luta e da coragem do povo timorense não pode ser esquecida e, por isso, torna-se fundamental que mais testemunhos como estes surjam, sendo que a nossa intenção era oferecer uma pequena contribuição para a construção da história recente deste país e, ao mesmo tempo, prestar uma enorme homenagem ao seu povo. Além de recordar momentos de sofrimento e sacrifício, a publicação procura reforçar a importância da preservação da memória coletiva, defendendo que os testemunhos dos veteranos sejam levados às escolas para que os jovens compreendam o valor da democracia e da independência. Mas pensamos que para esta memória coletiva não se esformar na passagem dos dias e dos anos, é necessário que as portas das escolas de Timor-Leste se abram à presença e testemunho destas mulheres e homens, nas salas de aula da disciplina de História ou de qualquer outra, pois os jovens têm de entender que a democracia e a independência que hoje vivenciam foi o resultado de muito sofrimento, de muitos momentos de desespero e de desânimo, mas também de muita colaboração, de união e de uma enorme dedicação à causa da liberdade e da democracia. Por sua vez, o primeiro-ministro Xanana Guzmão destacou a coragem e a resistência do povo timorense durante os períodos mais difíceis da luta e afirmou que o 20 de maio representa a prova de que Timor-Leste, apesar de ser uma pequena nação, conseguiu alcançar uma grande vitória através da coragem, da consciência, da unidade e do amor à pátria. Este livro é como uma memória que se transforma em patrimônio nacional. Os testemunhos dos veteranos são como a verdadeira fonte da nossa história. São vozes que levam a verdade da resistência às novas gerações. Porque um povo sem testemunhos perde a ligação às suas origens e às suas raízes. E uma nação sem memória torna-se frágil, pois pode esquecer tudo aquilo que a constrói. As futuras gerações precisam de ler estas memórias, precisam de ouvir os veteranos enquanto ainda estão vivos. Só assim poderão compreender o verdadeiro valor da liberdade. O diretor executivo do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, Jorge Alves Uemores, sublinhou que a instituição continua empenhada em escrever e preservar as histórias dos veteranos que lutaram pela independência do país. Nico Espírito Santo e Domingos de Deus, RTTL. O primeiro-ministro Xanana Guzmão afirmou que o Arquivo e Museu da Resistência é como uma casa sagrada
que preserva a história, servindo de testemunho da coragem e determinação do povo timorense. O Arquivo e Museu da Resistência Timorense assinalou o 24º aniversário da restauração da independência com uma missa de ação de graças que contou com a participação do comandante-em-chefe das Falentil e atual primeiro-ministro Xanana Gusmão, bem como de vários veteranos. O evento comemorativo marcou também um passo importante para a instituição, com a inauguração de uma exposição e o lançamento do livro Vida da Resistência, da autoria de Rosa Amaro, com o apoio de veteranos do município de Armera. A obra retrata a luta de resistência do povo timorense e revisita alguns dos momentos mais marcantes da história da luta de Timor-Leste. O chefe do governo encorajou todos os dirigentes e funcionários do Arquivo e Museu da Resistência Timorense a trabalharem com coragem na recolha de factos históricos, através de entrevistas a testemunhas e protagonistas, de modo a preservar a memória da luta. O diretor executivo do MRT, Jorge Alves Wiwaris, prometeu continuar a trabalhar arduamente na recolha das histórias dos combatentes e das testemunhas da luta pela autodeterminação. Arsênio Soares e Domingos de Deus, RTTL. A Escola Secundária Técnico Vocacional Henricus Leven promete preparar recursos humanos timorenses com qualidade para servir o país no futuro. A Escola Secundária Técnico Vocacional Henricus Leven realizou no passado sábado um seminário nacional subordinado ao tema O papel da educação em Timor-Leste para fortalecer a nação, no âmbito da inauguração de cursos vocacionais. A diretora da Escola Secundária Técnico Vocacional Privada, Henricus Leven, Irmã Pétrica Nísia, afirmou que o estabelecimento do ensino pretende formar recursos humanos qualificados para servir o país no futuro. Queremos ajudar Timor-Leste na preparação de recursos humanos timorenses qualificados na área da saúde. A Escola Henricus Leven é o primeiro estabelecimento de ensino técnico vocacional em Timor-Leste a disponibilizar um curso de enfermagem. Os alunos que concluírem os estudos poderão prosseguir para o ensino superior e escolher diferentes áreas de especialização. No caso da enfermagem, poderão também procurar emprego no país ou no estrangeiro, nomeadamente na área dos cuidados paliativos. O secretário de Estado do Ensino Secundário Geral e Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, um dos oradores do seminário, afirmou que o governo pretende aumentar a taxa de inscrição no ensino técnico vocacional de forma a responder às necessidades do mercado e a reduzir a taxa de inscrição no ensino secundário geral. Há 2 anos, o Ministério da Educação emitiu uma circular para as escolas secundárias gerais de todo o território nacional, no sentido de reduzir o número de inscrições de alunos, porque muitos adolescentes não querem frequentar o ensino técnico vocacional. Felicito a Escola Henricus Leven por ser a primeira a inaugurar um curso de enfermagem em Timor-Leste. Domingos Lemos salientou ainda que o Ministério da Educação irá trabalhar em conjunto com a Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego para apoiar a colocação de graduados do ensino técnico vocacional, incluindo no estrangeiro. Atualmente, a Escola Secundária Técnico Vocacional Henricus Leven conta com mais de 600 alunos distribuídos entre o ensino básico e o ensino secundário técnico vocacional. Verônica Barros e Amaro Ornai, RTTL. Timor-Leste comemora a 20 de maio de 2026 o 24º aniversário da restauração da independência. No âmbito da celebração de uma das datas mais importantes para o país, estudantes da Universidade Nacional Timor-Leste pediram ao governo para investir nos setores produtivos, nomeadamente na educação, agricultura, turismo e saúde. Para mais informações, vamos acompanhar um Vox Pop
dos estudantes da Universidade Nacional Timor-Leste, conduzido pelas jornalistas Verônica Barros e Lênia Lai. 20 de maio de restauração da independência, como jovem, como uma jovem, eu sinto bem orgulhosa, sinto-me contente, faz parte deste o país de Timor-Leste, porque como sabemos que Timor-Leste é como uma nação muito jovem, porque porque esta restauração da independência como jovem é muito importante e também sabemos que a restauração da independência em Timor-Leste é como uma nação muito jovem, porque completa de 24 anos da resistência para mim, no governo, a perspectiva para desenvolver no futuro, principalmente abrir mais recursos de língua portuguesa. Porque sabemos que a língua portuguesa já prevista no artigo 13, mas ainda não praticar no nosso dia a dia. Então, eu sugiro para o governo é melhor abrir mais recursos para os jovens timorenses para praticar essa língua, porque essa língua também faz parte da nossa identidade. E também sugiro que mais estradas do meu município de Armer, sabemos que a estrada não está bem, então sugiro para o governo é melhor abrir os olhos para ver estradas da área rural e também o município de Dili também algumas estradas não estão bem. Sabemos que o 20 de maio comemoramos o dia da restauração da independência em Timor-Leste e como uma timorense eu senti muito orgulho por ser timorense, porque naquele dia é como um dia que comemoramos sempre em todos os anos. E para mim, o que eu preciso que esta liberdade que os timorenses estão a gozar, a parte do governo precisa de melhorar alguns setores para que todas as pessoas possam saber e sentir aquela liberdade, principalmente no setor da educação. Eu acho que a educação é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do nosso país. Por isso que, para parte do governo, é preciso ter esta visão no setor da educação para o melhoramento dos nossos profissionais na educação, sobretudo o uso da língua portuguesa em Timor-Leste. Eu acho que a língua portuguesa é muito importante e para difundir, ou seja, para que o português seja mais falado em todo o território, é preciso que a parte do governo tenha mais esse foco no setor da educação para poder divulgar o português em Timor-Leste. O governo precisa priorizar o setor da educação, porque o setor da educação é muito importante, porque através da educação é que produz várias profissões, ou seja, produz várias áreas para o desenvolvimento de Timor-Leste. Por isso que o importante é a educação, porque a educação ainda é fraco, sobretudo o uso da língua portuguesa, ou seja, o desenvolvimento da língua portuguesa ainda é muito fraco. Então, para isso, precisamos de um melhoramento na área da educação para que houve mais desenvolvimento, ou seja, um progresso de outras áreas em Timor-Leste por meio da educação. Celebra-se a nossa restauração da independência, é muito importante para nós. Lembramos que esse dia é muito especial para nós, os timorenses. Por isso é que o governo precisa de tomar atenção na parte desse setor, como na educação é preciso, porque através da educação que desenvolve, dar mais importância é na parte da educação, porque na parte da educação é muito importante. Sem a educação nós não podemos aprender nada, porque através da educação que leva-nos a compreender melhor, saber melhor o que é que estamos em dificuldade e depois o que é que precisamos de construir mais. Outra parte é o setor da saúde, porque é importante que o governo dá mais prioridade, porque a saúde também é muito importante, porque através da saúde que podemos tratar as doenças. Está em desenvolvimento, mas ainda falta muitos recursos para melhorar. Dia 20 de maio é importante mesmo, porque é para relembrar o que já passou. Como exemplo, é para relembrar a dia da restauração do nosso país. 20 e tal, assim,
mas porque eu também tive atividades, ocupações, é por isso que, olha, não me lembro, acho que eu não tenho para dizer, mas o que eu estou a preferir, os jovens devem ser apertados, mãos dadas e pensar o futuro, porque os jovens são sementes do nosso país. É uma metáfora, mas tem significado, porque olha, os líderes do nosso país um dia, olha, vão ser reformados. Então, os jovens devem que preparem-se bem para que o futuro nós temos que substituir. Para o governo é muito simples. Eu quero que os líderes partidários tomem conta como os jovens, porque, olha, como já disse, que os jovens são o futuro do país. Pode ser variado. Alguns setores são, olha, como exemplo, a educação, é porque através da educação é que nós podemos desenvolver o nosso país. Sim. E depois, a educação pode mudar o mundo, mas sem educação, nada. E depois, a educação, podemos dizer que não pode mudar o mundo, mas a educação muda o mundo e depois é que... Não, a educação muda o humano e depois é que o humano vai mudar o mundo. No âmbito das comemorações do 24º aniversário da restauração da independência, o Ministério do Comércio e Indústria alocou um orçamento de $70 mil americanos para realizar uma feira em Tacitolo. O presidente da República, José Ramos Horta, o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, e membros do Parlamento Nacional lançaram na noite deste domingo a feira de culinária, produtos de artesanato e concertos musicais em Tacitolo, integrada nas comemorações do dia 20 de maio. O ministro do Comércio e Indústria, Filipos Nino Pereira, afirmou que o governo alocou um orçamento total de $70 mil americanos para esta iniciativa, que conta com a participação de 150 grupos de microempresas. O governante garantiu que iniciativas como esta promovem os produtos locais e dinamizam a economia destes grupos, salientando que alguns dos produtos expostos na feira já entraram no mercado internacional. Em representação de um grupo de produção de sumos locais, Julieta dos Santos manifestou orgulho por ter a oportunidade de expor os seus produtos nesta feira local. Arsénio Soares e Domingos de Deus, RTTL. A Escola Básica Central de Farol, em Dili, realizou esta terça-feira várias atividades com estudantes e professores para comemorar o 24º aniversário da restauração da independência, celebrado a 20 de maio. A Escola Básica Central do Farol organizou diversas atividades, entre as quais discursos públicos, leitura de Bíblia, corrida de berlindes na colher e corrida de sacos entre os estudantes. Os professores também participaram na competição de cabo de guerra, uma modalidade de força em que duas equipas puxam uma corda, tentando obrigar o adversário a ultrapassar a linha central. A diretora da Escola Básica Central do Farol, Brisília Soares Gutaras, afirmou que os professores tomaram a iniciativa de realizar pela primeira vez um concurso de discurso público subordinado aos temas da unidade, ambiente e educação, com o objetivo de reforçar a união entre os estudantes. Penso que a fragmentação da nossa unidade é provocada por diversos fatores. Para além disso, a preservação ambiental em Timor-Leste é muito importante, porque muitos cidadãos ainda não cuidam devidamente do ambiente. Muitas pessoas não colocam o lixo nos locais apropriados. Por isso, organizamos esta competição para reforçar a consciência ambiental dos estudantes. Um exemplo concreto é o facto de muitos condutores deitarem lixo nas vias públicas. Assim, os alunos escolheram este tema para sensibilizar a população para a importância do ambiente para garantir uma vida saudável. Outro tema abordado foi a educação, pois é fundamental ensinar os alunos a viver num ambiente limpo, tanto nos recintos escolares como salas de aula.
Por sua vez, a chefe de gabinete da ministra da Educação, Paula de Corte-Real, destacou que a organização destas atividades na Escola do Farol poderá servir de exemplo para outros estabelecimentos de ensino promover iniciativas semelhantes com vista a melhorar os conhecimentos dos alunos. Espero que esta iniciativa possa contribuir para o aumento do conhecimento dos alunos e para o desenvolvimento da sua capacidade de participação em competições nacionais e internacionais. Alguns alunos timorenses já participaram em competições no estrangeiro, conquistando medalhas e prêmios, elevando assim o nome do país além fronteiras. Esta competição constitui uma lição extraordinária para os alunos sobre a forma de falar em público. Acredito que esta iniciativa reuniu alunos e professores para celebrar o 24º aniversário da restauração da independência. Os alunos da EBC do Farol irão também participar amanhã na cerimônia do hastear da bandeira, com o objetivo de fortalecer o espírito nacionalista. A aluna Dimazi da Costa mostrou-se orgulhosa por ter participado na competição de discurso público. Estou satisfeita por participar nesta competição porque contribuiu para mudar a minha mentalidade. O tema que escolhi foi a unidade, porque Timor-Leste precisa de fortalecer a união para garantir o desenvolvimento no futuro. Por isso, peço aos jovens e aos colegas estudantes que reforcem a união, o respeito e o trabalho conjunto para garantir um país em paz, desenvolvido e cheio de esperança. Entretanto, os professores e alunos vencedores irão receber prêmios, entre os quais lápis e cadernos. Verônica Barros, RTTL. Telespectadores, prosseguimos agora com mais notícias internacionais.